Olá pessoal, vou apresentar para vocês os critérios de divisibilidade. Você consegue determinar se uma divisão é exata ou não apenas observando se alguns critérios se aplicam nessa divisão. Então, por exemplo, a divisibilidade por 2. Como saber se divisão por 2 vai ser uma divisão exata ou não? Então, o número é divisível por 2 quando ele for par. Então, por exemplo, os números 12, 498, 1524 são todos pares. Logo, são todos divisíveis por 2. Então, já os números ímpares, por exemplo, 13, 499, 1525, não são divisíveis por 2 porque eles são ímpares. Então, todo número par é divisível por 2. Divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 3. Então, por exemplo, 561. Se nós somarmos os seus algarismos, 5 mais 6 mais 1, dá um total de 12. 12 é divisível por 3, logo, 561 também é. 285. Então, se nós somarmos os seus algarismos, 2 mais 8 mais 5, dá um total de 15. 15 é divisível por 3, então 285 também. Já 562, se somarmos os seus algarismos, 5 mais 6 mais 2, dá 13, que não é divisível por 3, então 562 também não é. 286, somando os algarismos, 2 mais 8 mais 6, dá um total de 16, que não é divisível por 3, então 286 também não é. Divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 quando ele termina em 00 ou quando os dois últimos algarismos da direita formam um número divisível por 4. Então, por exemplo, 500. Já de cara você sabe que ele é divisível por 4, porque ele termina em 00. 628 também é divisível por 4, porque os dois últimos números da direita, 28, formam um número que é divisível por 4. 28 é divisível por 4, logo 628 também é. 31.216, ele é divisível por 4 porque os dois últimos números da direita, que é o 16, formam um número que é divisível por 4. Então, se 16 é, todo esse número também é. Divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Então, por exemplo, 430 é divisível por 5 porque ele termina em 0. 845 também é divisível por 5 porque ele termina em 5. Todo esse número grande aqui, 2.376.480, é divisível por 5 porque ele termina em 0. Então é uma das mais fáceis de se determinar. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, 552, ele é divisível por 2 porque ele é par, e se somarmos os seus algarismos, 5 mais 5 mais 2 dá 12. Que é divisível por 3. Então, 552 é divisível por 3 e também por 2. Logo, ele é divisível por 6. 648, ele é divisível por 2 porque ele é par. E somando os algarismos, 6 mais 4 mais 8 dá 18, que é divisível por 3. Então, se ele é divisível por 2 e por 3, logo, ele também é divisível por 6. 716 é divisível por 2 porque ele é par, mas somando os seus algarismos, 7 mais 1 mais 6, dá um total de 14, que não é divisível por 3. Então, 716 não é divisível por 6, porque por mais que ele seja divisível por 2, mas ele não é divisível por 3. Então, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Divisibilidade por 8. Então, o número é divisível por 8 quando termina em 000, ou quando os três algarismos da direita formam um número divisível por 8. Então, 21.000, de cara você sabe que é divisível por 8, porque ele termina em 000. 21.104, os três últimos algarismos da direita formam o número 104, que é divisível por 8. Então, todo esse número também é. 32.112, os três últimos algarismos da direita formam o número 112, que é divisível por 8. Então, todo esse número também é. 42.106, os três últimos números da direita, 106, 106 não é divisível por 8, logo esse número também não. Divisibilidade por 9, a regra é um pouco parecida com a do 3, então ele é divisível por 9 quando a soma dos seus valores absolutos forem um número divisível por 9. Então, por exemplo, 648, somando seus algarismos, temos 6 mais 4 mais 8
que é 18. 18 é divisível por 9, então 648 também é. 5.985. Somando os algarismos 5 mais 9 mais 8 mais 5 dá um total de 27, que é divisível por 9. Logo, 5.985 também é. Então, 4.996, ele não é divisível por 9, porque somando 4 mais 9 mais 9 mais 6 dá 28, que não é divisível por 9, então todo esse número também não é. Divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 quando termina em zero. É bem simples. Então, por exemplo, 100, 110, 240, 366.430, todos terminam em zero. Então, todos são divisíveis por 10. Divisibilidade por 11. Esse é um pouco mais complexo. Então, você tem que somar os algarismos das ordens ímpares e subtrair pela soma dos algarismos das ordens pares. Então, por exemplo, para explicar melhor, eu deixei os algarismos das ordens ímpares de vermelho e os algarismos das ordens pares de branco. Então, somando os algarismos das ordens ímpares, 9 mais 5 mais 9, eu subtraio pela soma dos algarismos das ordens pares, que é 8 mais 4. Então, 23 dá a soma das ordens ímpares e 12 a soma das ordens pares, subtraindo dá um total de 11. 11 é divisível por 11, então todo esse número também é. Então, quando a diferença entre as somas dos valores absolutos dos algarismos da ordem ímpar e dos algarismos da ordem par for um número divisível por 11. Mais um exemplo, temos 87.549. Então, somando os algarismos das ordens ímpares, 8 mais 5 mais 9, e subtraindo pelos algarismos das ordens pares, 7 mais 4, temos um total de 22 menos 11, que é 11. Então, 11 é divisível por 11, logo, 87.549 também é. Então, quando a soma das ordens ímpares for menor que a das ordens pares, você pode acrescentar 11 a esse número para depois subtrair. Então, aqui, por exemplo, 22, que é a soma das ordens ímpares, era maior que a soma das ordens pares. Mas se fosse menor, você somaria 11 e depois dividiria. Então, aqui embaixo nós temos um exemplo. 935.077. Então, somando os algarismos das ordens ímpares, 3 mais 0 mais 7, e subtraindo pela soma dos algarismos das ordens pares, 9 mais 5 mais 7, temos 10 menos 21. Então, a soma das ordens ímpares é um número menor que a soma das ordens pares, então acrescentamos 11. Então, 10 mais 11, 21. 21 menos 21, 0. Como 0 é divisível por 11, né? O 0 ele é divisível por qualquer número, né? Você sabe que a divisão vai dar 0. Então, 935.077 também é divisível por 11. Divisibilidade por 12. O número é divisível por 12 quando ele é divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, 1.800, de cara você sabe que é divisível por 4, porque termina em 0, 0. E somando seus algarismos, 1 mais 8 mais 0 mais 0 dá um total de 9. 9 é divisível por 3, então 1.800 também é. Então, se ele é divisível por 4 e por 3 ao mesmo tempo, 1.800 é divisível por 12. 216 é divisível por 4, porque os dois algarismos da direita formam o número 16, que é divisível por 4. E somando seus algarismos, temos 2 mais 1 mais 6 dá 9. 9 é divisível por 3. Então, sendo 216 divisível tanto por 4 quanto por 3 ao mesmo tempo, logo ele é divisível por 12. 328 é divisível por 4, porque os dois algarismos da direita, que é o 28, formam um número divisível por 4, mas ele não é divisível por 3, porque somando seus algarismos, 3 mais 2 mais 8 dá um total de 13, que não é divisível por 3. Então, 328 não é divisível por 12. Então, tem que ser divisível pelos dois números ao mesmo tempo. Divisibilidade por 15. Então, um número é divisível por 15 quando ele é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, 240, você sabe que ele é divisível por 5 porque ele termina em 0. E somando seus algarismos, 2 mais 4 mais 0 dá 6, que é divisível por 3. Então, se ele é divisível por 5 e por 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 15. Então, 125 é divisível por 5, porque ele termina em 5, mas ele não é divisível por 3, porque somando seus algarismos, 1 mais 2 mais 5 dá 8, que não é divisível por 3. Então, 125 não é divisível por 15.
E por fim, a divisibilidade por 25. Então, o número ele é divisível por 25 quando os dois algarismos finais forem 00, 25, 50 ou 75. Então, se ele terminar, né, ou em 00, ou em 25, ou em 50, ou em 75, você de cara sabe que ele é divisível por 25. Então, por exemplo, esses números 125, 275, 650, 925, 3000, são todos divisíveis por 25, porque eles terminam ou em 00, ou em 25, ou em 50, ou em 75. Então, essa aplicação é bastante útil quando você quer determinar se uma divisão é exata ou não, antes mesmo de ter que resolvê-la. Ok? Muito obrigado.